Fala galera, bem-vindos a mais uma aula, continuação do tema RAG. Para quem não viu a parte 1, dá uma olhada lá. Lá eu trago uma visão muito mais conceitual, uma visão muito aplicada ao mercado, o que o mercado está utilizando, como que ele utiliza. Fala um pouquinho bem por cima ali de embeddings, né? Não era muito o intuito do vídeo, mas dou um overview geral em banco vetorial e tudo mais. Agora vem a parte prática, então agora a gente vai criar aqui um código simples inicialmente, então tô deixando de lado qualquer apetrecho que não seja relacionado a RAG, então não vou me importar com design pattern, com arquitetura de software. Vou tentar deixar o mais simples possível para a gente conseguir focar no RAG e você entender como que aplica o RAG no seu código, beleza? Então eu dividi esse vídeo da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar o que é um banco vetorial. Afinal de contas, o banco vetorial ele não nasceu para você aplicar no RAG. Ele é de fato um banco onde você consegue armazenar e fazer buscas otimizadas com vetores, né? Depois eu explico um pouquinho do embedding. É claro, como eu falei, o intuito desse módulo de RAG não é de explicar o que é um embedding, como funciona o embedding, como que é criado o embedding. Como uma galera já pediu, eu vou gravar depois um módulo só explicando como que um embedding é criado, o que representa. Mas por hora eu vou trazer uma abstração pra gente aqui, tentar trazendo um nível um pouco mais alto para vocês também não ficarem confusos na hora que eu falar sobre embeddings. E no final, aí sim eu vou fazer ali uma integração com o cliente da OpenAI. Escolhi o cliente da OpenAI, poderia ser qualquer um, e aí depois um próximo vídeo eu faço uma integração com o LangChain, e aí fica tudo integrado, fim a fim. Mas aí no final do vídeo, aí sim a gente vai fazer OpenAI com banco vetorial e criando um embedding também. Decidi usar o modelo Text Embedding 3 para a gente criar o nosso embedding e armazenar isso no nosso banco vetorial, beleza? Então, bora lá, deixa eu colocar aqui a minha tela, show. Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de app/main.py. Eu tô com esse microfone no meio da tela, é meio difícil ficar vendo o teclado aqui e digitar, mas a gente vai dar um jeito. Eu vou criar agora aqui, como eu falei, não vou usar nenhum framework, nenhum template, vou criar manualmente aqui um venv, vou chamar de venv também. Para quem não domina Python, geralmente a gente cria esse venv. É como se fosse, fazendo uma comparação para quem conhece JavaScript, né? Como se fosse um node modules local, porque se você der um pip install na sua máquina sem esse env, ele vai criar meio que no global da sua máquina, e isso futuramente pode te trazer algum problema, algum bug, até mesmo alguma incompatibilidade futura, né? Então, agora para inicializar o meu env, vou dar um source, chamei ele de venv mesmo, bin, e vou dar um activate, show. Então, bora lá. Galera, é o seguinte, primeiro eu vou explicar para vocês um pouco do banco vetorial, o que a gente vai querer fazer aqui na nossa aplicação, né? A gente vai precisar criar um banco, eu vou chamar ele de simple faz. Então, como o próprio nome já diz, eu decidi usar o banco vetorial faz, que é um banco da Facebook. Mas no mercado tem o pgvector, enfim, tem várias opções. E eu vou falando um pouco das diferenças, mas eu acho legal depois você buscar algumas comparações. pgvector é bastante comum você encontrar em aplicações produtivas no mercado também, tá? Eu vou usar o faz aqui mais pra gente ter uma opção mesmo, mas fica a seu critério também se você quiser implementar com outro. Por enquanto, o que a gente vai querer fazer, né? Eu vou querer chamar uma função que eu vou criar aqui de add, e eu vou adicionar alguma coisa. Então, eu vou querer adicionar um vetor nesse cara, e depois eu vou buscar, eu vou passar, por exemplo, um documento, né? Vou chamar ele de doc, Leonardo Palles, um engenheiro de software. Deixa eu ver se está gravando certinho aqui. Show. Então, o Leonardo Palles, ele é um engenheiro de software. Eu vou buscar esse meu documento. Então, eu vou passar alguma coisa, vou passar um doc. E aí eu preciso encontrar, e eu vou armazenar tanto uma representação numérica desse meu doc, que eu já explico o que é, e vou armazenar também o texto desse doc. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, né? Quando a gente fala de banco vetorial, a gente armazena um vetor, mas na hora que a gente vai passar os documentos de fato relevantes ali pro
para sua Foundation Model, para a LLM, a gente passa o texto em si, né? A gente não passa um vetor porque a LLM ela não vai compreender o texto, o números, né? Ela não vai conseguir converter os números em texto. Então a gente precisa também armazenar o texto normal, natural, para a gente no get conseguir resgatar ele e passar. E o que seria essa alguma coisa? Essa alguma coisa seria o nosso embedding. O embedding ele é uma representação numérica vetorial, tá? Por que a gente faz isso? Deixa eu colocar aqui, tinha deixado aqui. Quando a gente vai fazer uma busca de similaridade, geralmente a similaridade a gente faz, tem alguns algoritmos, né? Tem cosseno, tem produto escalar, euclidiano, depois eu explico o quê. O ponto é que a gente geralmente representa o nosso prompt como um vetor, então eu preciso transformar o meu prompt num vetor, e eu tenho os meus documentos, que pode ser representado por essa linha azul, que também vão ser os meus documentos. A gente faz isso porque quando eu consigo colocar o documento Leonardo Palles é um engenheiro de software, transformar isso numa representação vetorial, eu estou dizendo que Leonardo, engenheiro de software, está bem nesse ponto aqui. Enquanto o meu prompt ele vai estar bem aqui, então eu consigo encontrar qual que é a relação, qual que é a similaridade, quanto que esses vetores estão próximos. Então, como eu falei, por hora, acho que não cabe aqui eu explicar para vocês como que esse embedding é criado, mas eu preciso trazer para vocês uma base, só para a gente criar uma abstração e não ficar muito confuso. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, chamado fake embedding. Certo? Ela vai ser uma função que ela vai receber ali um text, e a gente vai retornar aqui um array, que vai representar o nosso embedding. O que eu vou fazer nesse nosso embedding aqui? Deixa eu até colocar um comentário. Eu vou querer que essa minha função crie um array, né, onde a primeira posição vai ser o tamanho do nosso text, ou seja, a gente vai passar o doc, a primeira posição vai ser o tamanho desse cara. O segundo vai ser quantidade de palavras com A nesse meu texto, e depois a quantidade de palavras com E nesse meu texto. É claro que isso não é um embedding, tá, galera? De novo, assim, eu preciso colocar vocês, eu preciso trazer uma representação abstrata para a gente criar aqui um nosso embedding. Depois, no vídeo posterior, eu vou explicar como que esse embedding é criado, o que significa cada posição ali. Não sei se vocês lembram, quando eu mostrei na primeira aula, isso aqui é um embedding, por exemplo, onde eu estou usando ali o modelo do Text Embedding 3 para criar Text Embedding 3 Small. Então, por isso que ele está com 1536 dimensões e ele é um array, né? Ainda vocês não vão ter um entendimento, provavelmente quem não sabe como que funciona o embedding, o que significa cada número desse, nesse vídeo que eu estou tanto falando aqui, eu vou explicar. Mas esse nosso fake embedding ele vai ter o objetivo de criar aqui um array falso só para a gente conseguir ter uma representação. Então, a primeira posição aqui dessa nossa função, ela vai ser o float. Foi pro float. E eu vou passar aqui para ele, vai ser o length, né? Função length do nosso text, que a gente recebe aqui em cima. Deixa eu só colocar esse cara, ele vai ser uma string. A segunda posição, como eu falei, vai ser a quantidade. Então, eu estou transformando tudo isso em float para a gente ter mais ou menos a mesma representação que a gente tem aqui no embedding real, né? Então, aqui vai ser text. Como eu falei, é count da letra A. E aí só vou copiar e aqui vai ser count da letra E, que eu falei lá em cima que a gente criaria. Então, se a gente agora chama esse nosso embedding, passando fake embedding, eu passo o doc, e a gente printa esse nosso embedding, vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Então, vou dar um main python app main. Então, vou executar. Simplify não foi criado. Deixa eu comentar isso aqui. Então, ele trouxe pra gente 4236. E uma coisa importante de falar é que esse 4236 é como se fosse o nosso eixo cartesiano, XY, só que tem o Z, onde não é representado nesse desenho.
Mas nota que isso que a gente acabou de criar é uma função determinística, ou seja, se eu executar isso aqui 1 milhão de vezes, ele sempre vai retornar 42, 3 e 6. E deveria mesmo, né? Porque afinal a gente precisa transformar um texto numa representação numérica, e o texto, se ele não está mudando, a representação numérica também não deveria mudar, né? Porque senão, se a gente tiver uma coisa não determinística que altera a cada execução, eu não consigo ter uma representação assertiva daquele meu texto, né? Então, eu sei que Leonardo Palles é um engenheiro de software, essa frase ela tá no meu espaço amostral, no XYZ, no cartesiano, ele representa um ponto em algum lugar desse espaço e ele sempre vai estar lá. Então, na hora que eu fizer uma busca, por exemplo, se eu fizer um prompt, quem é Leonardo Palles, quando eu passar esse prompt, eu vou ter que transformar também esse meu prompt num embedding. Por quê? Porque eu preciso comparar array com array, né? Então eu vou transformar fake embedding num prompt. E de alguma forma eu vou precisar calcular a distância entre esses dois vetores. Então nota que são dois vetores obviamente diferentes, né? Porque o prompt é uma frase diferente. Mas os dois estão nesse eixo cartesiano x, y, z e eu consigo, já que eu tenho dois vetores, eu consigo de alguma forma calcular essa distância. Existem alguns algoritmos aqui que a gente vai ver. A gente vai usar o cosseno, mas existe tanto similaridade por cosseno, produto escalar, euclidiano, e qual que é a diferença? Vão ter algumas situações onde naturalmente você tem dois textos de ordem de tamanho diferente, né? Então, o Leonardo Palles é um engenheiro de software que tem um tamanho diferente de quem é o Leonardo Palles, a quantidade de caracteres ou tokens aqui na vida real, né? No cenário real. É claro que aqui a gente está sempre retornando a mesma dimensão, mas se a gente não tivesse feito alguma coisa fake e tivesse usando um modelo de geração de embedding, eles teriam dimensões diferentes. Quando a gente tem dimensões diferentes, é como se o meu prompt, que pode ser o vermelho, e o azul, que vai ser o doc, tivessem tamanhos diferentes de vetores. Se a gente quer levar em consideração o tamanho, vão ter situações aí, depois a gente pode falar. Lá no Instagram tem até uns vídeos que eu falo sobre quando que é necessário usar produto escalar, quanto que esse tamanho importa. Mas aí a gente pode usar o produto escalar que ele leva em consideração como grandeza o tamanho de cada vetor. Mas no RAG, aqui na maioria das situações, esse tamanho não importa e não deveria importar. Por quê? Porque dependendo de algumas situações, se eu considero o tamanho desse array como uma grandeza no cálculo, isso vai influenciar negativamente o meu cálculo do score. Por quê? Porque se eu fizer uma busca aqui em Leonardo Palles, nota que é uma frase menor do que um documento que vai ter, por exemplo, a minha biografia. Então, são tamanhos bem discrepantes, né? Então, eu não posso considerar esse tamanho, essa grandeza de tamanho na minha conta. Por isso que o cosseno ele é legal, porque o cosseno ele só calcula o ângulo, né, entre dois arrays, ele não leva, entre dois vetores, ele não leva em consideração esse tamanho. Na prática, a gente vai ter que fazer uma normalização, né? Então, porque quando a gente gerar um embedding no nosso prompt, ele vai estar num tamanho diferente. Existem algumas funções que fazem essa normalização. Na hora que a gente for criar, eu vou explicar isso para vocês. Mas, por hora, fiquem com isso na cabeça que RAG, geralmente a gente usa o cosseno, porque o tamanho dos arrays não importa. O que importa é a distância entre eles, né? Deixa eu ver se continua gravando. Show de bola, certinho aqui. Então, continuando, a gente acabou de criar os nossos dois vetores e agora a gente precisa criar essa nossa função do Simple Array. Para isso, eu vou criar aqui uma pasta de DB e vou chamar um vector database.py. Vamos criar essa classe lá. Então, eu vou dar um Simple Fast que eu chamei lá, né? Foi isso mesmo, Simple Fast. Beleza. Eu vou criar aqui o nosso construtor para a gente receber já alguns parâmetros aqui. A primeira coisa que eu vou receber desse cara vai ser chamado vectors. Receber não, nossa primeira instância global dessa nossa classe vai ser um vectors, que ele vai ser um array. E o que significa esse vectors aqui? Quando a gente for armazenar, né, quando a gente for chamar o nosso add aqui, eu vou passar o nosso embedding, que é um array. Então, eu preciso salvar esse array lá, então, que é o nosso vector. E eu vou passar o doc também, que é o nosso metadata. Então, eu vou chamar isso aqui de self.metadata, que vai ser um array também. E agora vamos começar a colocar aqui nesses dois caras só um pouco
declaração deles, né? Então esse aqui vai ser uma lista que vai ser do tipo, eu preciso importar o NumPy, então import NumPy, CNP, ele vai reclamar aqui que o NumPy não está instalado, então vou dar um pip install NumPy. Eu estou em outro aqui, pip install NumPy. Beleza, instalou NumPy, parou de reclamar aqui. Então eu tenho uma lista e vou chamar aqui o ND_Array. Então ele vai ser uma lista de array. Eu já explico por que a gente está usando o NumPy para isso, tá? Já vai ficar claro. O list não existe, então eu vou ter que dar um import typing. E aí vou dar um from, na verdade, from typing import list. Eu estava trabalhando com TypeScript, aí sempre mistura a cabeça aqui. Então eu importei o list, então ele vai ser uma lista de arrays, que a gente já viu que o nosso embedding é um array, né, como a gente tinha printado aqui em cima. Ele é um array. O nosso metadata, ele vai ser um list, só que agora em vez de ser um array, ele vai ser aqui um dicionário. Tenho que importar também o nosso dict do typing. Então ele vai ser um dicionário de uma string e vou colocar n aqui, porque a gente pode receber qualquer coisa. No nosso caso, como a gente está armazenando docs, que são textos, né? Ele vai ser do tipo str, mas em produção, né, na prática, poderia ter vários tipos de formatos, né, para armazenar aqui também. Inclusive, por enquanto, né, eu vou passar aqui para ele um text, e aí vou passar o nosso doc assim. Porque eu poderia ter outros metadados, por exemplo, eu posso ter a data de criação original do arquivo, eu posso ter usuários relacionados, roles, então por isso que ele é um dicionário, tá? Eu posso passar qualquer característica, mas quando eu fizer um get, um search nesse banco de dados, eu preciso dar um ponto text no resultado para conseguir ver o documento original e para a gente resgatar o documento original. Então, beleza, o metadata. E agora sim que a gente vai criar o conceito principal, né, que é os nossos index. Então, eu vou criar aqui um index. Eu vou dar aqui um import faz. E eu preciso instalar aqui pip install. Eu não estou colocando um arquivo de requirements, tá? Mas para vocês, pra gente fazer aqui junto, faz, tá. Por que eu recebi um erro aqui no pip install faz? Porque não existe uma biblioteca chamada faz. O faz, ele é um banco vetorial que ele vai ser executado em memória. E essa memória pode ser tanto na sua RAM, executando com a CPU, ou você pode usar, por exemplo, na GPU diretamente usando a memória da GPU. É claro que em produção, talvez para um grande volume de dados, a GPU seria o ideal, porque a GPU processa vetores, processa matrizes muito mais rápido, né, muito mais otimizado. É para isso que serve uma GPU. No final das contas, o que a GPU faz é calcular vetores e matrizes. Mas aqui, como eu estou num Mac, aqui não tem nada configurado, eu vou usar o faz CPU, uma distribuição do CPU. Para bases pequenas, para aplicações simples, isso não tem muita diferença, tá? Mas isso é um ponto que você precisa se preocupar na hora que você estiver subindo isso em produção, criando, por exemplo, o seu container, né? Você precisa projetar isso na sua arquitetura também, se você vai usar a GPU ali do seu SO, da sua máquina, ou se vai usar a CPU. Outro ponto importante aqui, antes da gente continuar, é que nota que o faz, ele carrega todos os dados em memória. Então, se você está num container, por exemplo, no ECS, e seu ECS morre, você mata ali a distribuição do seu container, da sua imagem, automaticamente você perde seus dados. Então, em produção, se você está usando faz, você vai precisar criar aqui um serviço de save, de load, onde você armazena a cada novo save, novo ADD aqui, você coloca isso num MySQL, né? Você vai ter que armazenar, fazer uma cópia desses vetores, metadatas lá num SQL da vida, num Dynamo, num NoSQL, né, como Dynamo. Porque quando você inicializar a sua aplicação, a primeira coisa que você precisa fazer é o load para pegar o estado anterior, né? Então você tem esse trabalhozinho. Se você não quer fazer isso manualmente, não acha que compensa para o tamanho da sua aplicação, aí sim você pode ir para o pgvector, porque o pgvector faz isso automaticamente para você. E quando você vai fazer uma busca de similaridade, ele usa o próprio SQL para fazer aquela busca, então é muito mais simples. É claro que isso em larga escala vai te trazer como
trade-off, né? Uma perda de performance, porque ele não está fazendo isso diretamente uma memória rápida, mas são os trade-offs da vida, né? E aí você vai decidir o que vai ser melhor para você. Então, bora lá. Agora que a gente importou o files, eu vou chamar o files.indexFlat IP, que é esse aqui que ele me sugeriu, e vou passar para ele uma dim, que é uma dimensão, que é o nosso tamanho do array. Já explico o que seria isso. Então, estou recebendo aqui uma dim que é um int, passando o tamanho daquele array. Basicamente, essa dimensão é o tamanho desse nosso embedding, né? Então, se eu estou criando aqui, por exemplo, um embedding com 3 posições, a nossa dimensão é 3. Se for, por exemplo, usando o text3small, que eu mostrei lá na outra página aqui, né? Aqui seria 1536 posições, beleza? Então, eu vou receber aquela dimensão. Vamos voltar para cá. E eu criei o nosso index. Então, agora que a gente inicializou a nossa classe, a gente vai criar aquela funçãozinha de add. Então, como eu tinha falado, né? Então, sempre recebe um self, que é a instância da classe aqui no Python. Eu vou receber o nosso embedding, que é aquele vetor transformado ali, né? O nosso texto transformado em vetor. E também vou receber o nosso metadata, que aí sim esse cara vai ser um dict, dessa forma aqui. Porque eu preciso salvar também, lembra, a minha representação natural do texto para eu conseguir fazer um get e injetar na LLM o texto em natura ali, beleza? E agora entra um conceito importante, que é o conceito que eu estava falando aqui sobre normalização. Eu vou criar uma função aqui e eu já explico o que eu estou fazendo. Eu vou criar uma função chamada, ela vai ser uma função privada, então asVect. Ela vai receber uma instância de classe, né? Então um self, e ela vai receber também um vetor, e ela vai retornar pra gente. Eita. Preciso pegar as manhas de digitar com um microfone tampando aqui meu teclado. Ele vai retornar pra gente um NDArray, aqui no caso. Já explico. O que acontece? Na maioria dos casos, né? Na maioria das vezes que você está rodando uma aplicação Python, aqui no caso, você vai rodar isso num SO, numa arquitetura ali da sua máquina que, por default, ele cria float, então aquele nosso array, em 64 bits, né? Então é o float 64. Só que, por natureza, o files ele aceita float 32. Então, a gente precisa criar essa função para converter o float 64 para float 32. Então, por isso que eu uso o NumPy, porque ele já me traz uma função pronta para isso, né? Então, eu vou criar um asArray aqui. Vou criar um novo array, no caso, onde eu passo o nosso v e eu passo o dtype aqui como float 32, assim, dessa forma. Então, criei esse nosso array aqui e posso simplesmente só dar um return nele. Beleza, então transformei como vetor, agora eu posso criar aqui o nosso v, vai ser um self.asVect, vou passar o nosso embedding e vou também agora dar um reshape de 1,-1. Por que eu faço esse reshape? Esse reshape é porque, por natureza, o files ele aceita, ele trabalha com batch, né? Então ele espera que você vai passar para ele uma matriz, onde cada posição vai ser um vetor de embedding. É como se estivesse passando vários vetores ao mesmo tempo. Como eu estou fazendo uma adição única, eu preciso criar esse reshape para ele transformar isso num array e ficar numa dimensão única. O -1 é porque ele reconhece naturalmente qual que é o tamanho a dimensão desse nosso embedding. Então é basicamente para isso. Se você ficou viajando, cara, dá um print aqui nesse momento, faz um print aqui, vê como seria esse asVect sem o reshape, vê o que ele faz quando você chama o reshape. É importante você entender para continuar aqui, beleza? Eu vou colocar esse reshape aqui, beleza. O reshape ele vai retornar, ele retorna um NDArray também, então não vou ter problema. Não, vou ter problema sim. Eu vou deixar dessa forma, senão eu vou ter que mudar aqui o formato do retorno. Mas bora lá, então. Eu vou chamar esse reshape. Agora eu preciso chamar aquela função que eu mencionei mais cedo sobre a normalização. Porque ele já nota de cara que quando a gente passou o prompt... Deixa eu voltar aqui. A gente passou o prompt e o doc são
duas frases de tamanhos diferentes, né? Isso vai criar dimensões diferentes, por isso que eu preciso criar uma normalização. Então, no vídeo que eu vou fazer sobre embedding, lá eu trago sobre essa normalização. Por enquanto, eu preciso que vocês acreditem em mim que o que eu estou fazendo aqui é deixar os dois arrays, né, todo mundo no mesmo tamanho, né, digamos assim. Então, eu vou criar também uma função privada, normalize, onde eu vou receber uma instância de classe, vou receber um vetor de 2 dimensões, que ele vai ser do tipo np.ndArray também. Beleza? E agora a gente vai chamar o faz.normalize L2. Não vou explicar agora o que é o normalize L2. É um tipo de normalização, tá? L2, L3, enfim, no vídeo ali sobre embedding eu trago um pouco mais sobre isso. E estou passando aqui o vetor que a gente passou como parâmetro. Como o Python trabalha com passagem por referência, eu não preciso dar um return, porque naturalmente ele vai mexer em memória e vai fazer normalização em memória. Então, por isso que eu só faço o normalize aqui. E agora sim eu posso dar um self.normalize, esse cara não retorna nada, mas ele recebe o nosso v, que vai ser esse vetor que a gente acabou de criar já no float 32, beleza? Agora que a gente fez isso, agora sim a gente pode chamar nosso index, vai chamar o add passando o v, que é o vetor que a gente acabou de criar. A gente também precisa fazer o mesmo chamando aqui os nossos vectors, dar um append passando aqui também o v, só que em vez da gente chamar simplesmente o v, eu preciso passar o v na posição 0, porque lembra que esse v ele é um reshape, né? Então ele é uma tupla, onde o primeiro elemento ele vai ser o vector e o segundo elemento ele vai ser a dimensão. Então, por isso que eu estou acessando a posição 0, provavelmente se você deu print ali naquele momento que eu falei, printando aqui o v sem o reshape, com o reshape você vai ter entendido o que cada posição que significa. E aí geralmente eu gosto de dar um ponto copy, porque senão eu vou estar passando a referência em memória e aí isso pode gerar algum bug futuro, pode trazer algum problema para a minha aplicação. Então eu dou um copy só para ele passar a cópia desses valores e não a referência em memória. E vou fazer agora a mesma coisa para o nosso metadata. Aqui eu vou colocar no plural, ponto append, e vou passar aqui para ele o nosso metadata que a gente recebeu aqui no add. Por padrão, eu vou retornar nessa minha função add. Nota que qualquer linguagem que você trabalhe, se você chama um push, um append, um add, geralmente ele retorna qualquer posição em memória, a última posição em memória daquele array. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai ser o length do self.vectors menos 1, na verdade, porque o length aqui ele vai me retornar, se o array tem 2 posições, ele vai me retornar 2, só que ele começa com 0. Então é 0, 1. Então o menos 1 para isso. Então agora na minha função main, eu já consigo fazer isso. Preciso dar um import aqui, né? Então import from db.vectorDatabase, import simplefast, criei aqui esse cara. Deixa eu colocar ele aqui para baixo. Ele vai receber uma dimensão, então eu vou colocar 3 dimensões, que é o tamanho desse nosso embedding, que nem a gente tinha combinado aqui. Beleza, e agora eu já consigo chamar o add passando nosso embedding e consigo agora passar também o nosso doc. Aqui eu só vou mudar para colocar um metadata igual, beleza, só para ser declarativo aqui, que eu estou passando o campo chamado metadata, passando aqui o nosso dicionário como text. Show. Se eu der um print aqui agora, vamos ver o que ele está salvando. Eu vou chamar o db. Acho que ele estava aqui, nosso index. Vamos ver o que sai disso aqui. Opa. Append metadata. Deixa eu ver o que aconteceu. Estava errado aqui, beleza. Show. Então, deu para ver agora que ele criou exatamente a nossa instância, né, do faz. Ele não vai ter muita coisa a não ser essa representação aqui de memória. O que a gente pode fazer para melhorar é ver o vectors, como que ele armazenou isso lá em memória. Então, olha que legal. Então, ele criou ali esse cara como um NumPy vector, né, um NumPy array. Por isso que ele está dentro dessa classe array. E aí, nota que lá dentro era para ele estar o 42, 3 e 6, que seria o embedding desse documento que a gente criou.
só que ele colocou como 0.98, 0.70 e assim por diante. E nota que ele já transformou para o float 32. O que aconteceu aqui? Primeiro, a gente fez a conversão ali de ponto flutuante. E o segundo é que a normalização ela faz exatamente isso. Então, ela vai transformar a normalização que ela faz. Ela vai colocar os nossos documentos numa faixa amostral similar. É como se eu pudesse ter, por exemplo, arrays que fossem de 0 a infinito. E o que a normalização fala, cara, infinito é um número muito grande, então eu vou colocar todo mundo dentro dessa faixa, né? E ele faz essa normalização para enquadrar todo mundo e ficarem mais próximas com isso. Então, por isso que está como 0.98, que representa o nosso embedding criado ali em cima, tá? De novo, se surgir dúvidas sobre a normalização, calma que nesse próximo vídeo, ali, onde eu trouxer sobre embeddings e normalização, eu explico um pouco mais como que ele faz isso, tá bom? O importante é que ele salvou ali o nosso banco, o nosso array, né, o nosso embedding. E se a gente agora fizesse um search, né, a gente vai precisar implementar o nosso search, que vai ser a função onde a gente vai passar, por exemplo, alguma coisa. Eu preciso passar alguma coisa e eu vou passar aqui para ele um top K. Esse top K, galera, o que acontece? Vocês vão ver que quando a gente chama o files e chama o search do files, ele vai retornar uma lista de documentos com score. Então vão ter elementos ali que, por exemplo, tá 0.90, 0.80. O que a gente fala nisso? Show. Olha, eu tô te passando 5.000 documentos. Você tá me falando que 1.000 são similares com a minha pergunta, quem é Leonardo Palles? Tudo bem, mas não adianta eu passar 1.000 elementos, dependendo do tamanho desses documentos, para LLM, para Foundation Model, porque ela pode alucinar, ela pode estourar o tamanho da janela de contexto e assim por diante. Então, o top K é um filtro que a gente fala, é um filtro de corte, né? Um hiperparâmetro de corte. Então, independente se ele retornou 1.000, 2.000, eu estou falando que eu só quero os 3 primeiros. Isso me ajuda até a otimizar a busca, porque ele não vai buscar os milésimos elementos e cortar no terceiro depois. Ele já corta o algoritmo de busca quando ele encontrar os 3 e assim por diante. Então, eu vou passar alguma coisa, o top K, e eu preciso que esse search me retorne os resultados, né? Que vão ser, por exemplo, o top K3 vai ser os 3 elementos mais similares com essa minha busca aqui. O que seria essa alguma coisa? É a nossa query que a gente fala. Que aqui no meu caso é o prompt embedding. A minha query nada mais é do que a transformação daquele meu prompt no embedding. E aí eu estou falando, olha, busque quais são os vetores que estão próximos com esse vetor que é o meu prompt. E aqui o top K eu vou passar, por exemplo, 3. Então, bora criar essa função lá na nossa classe SimpleFast. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma função de search. Instância de classe, ela vai receber aqui, eu vou chamar de carry, tá? Mas é o nosso vector, ali, nosso embedding. Na nomenclatura do RAG a gente chama isso de carry. E eu vou passar aqui um top K. Eu vou até passar 3 como default para ele ser opcional. E aí só faltou passar dessa forma que ele fica declarativo que é um inteiro. Beleza, então a gente chamou a gente criou a nossa função de search. A primeira coisa que eu preciso fazer também é fazer aquela criação como eu fiz aqui em cima no ADD. Então eu vou até copiar esses 2 caras. Por quê? Porque eu preciso transformar a nossa query num vector, né? Com reshape ali, como a gente viu por conta do faz, da forma que ele trabalha, em lot. E aqui eu vou chamar a normalização. Eu vou chamar esse cara de Q, de carry. E aí eu estou normalizando ali, usando a função de normalizar L2, porque os 2 precisam estar na mesma faixa amostral, porque senão um vai estar lá, por exemplo, no 0.98 e o outro vai estar no 22, e aí na hora que eu for fazer, por exemplo, a distância similaridade por cosseno, vai dar um vetor completamente longe e não similar, né? Não é o que a gente quer, os 2 precisam estar na mesma faixa amostral. Então, eu fiz esses caras, agora sim eu posso chamar aqui o meu self.index.search. A gente vai fazer uma busca, onde eu passo a minha query já normalizada e eu passo aqui o top K que eu recebi. Essa função de search do faz, ele vai retornar um array de scores, que vai ser os documentos, né, as notas dos documentos, e também vai retornar aqui os IDs, que representam cada documento, tá?
Eu posso até depois dar um print. Vamos dar um print nesse cara só pra vocês verem. Então, deixa eu ver se isso vai funcionar. Vai funcionar, show. Eu não salvei esse arquivo. Beleza, então nota que... Deixa eu comentar esse cara aqui. Eu vou comentar todos os prints e deixar só ele. Então, nota que ele me retornou aqui um array com o score de cada elemento. Calma que eu já vou explicar porque que tá nessa representação meio louca aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa função search. Legal. Agora, eu quero determinar que essa minha função, eu faço isso mais para deixar um pouco mais adequado a leitura e para ficar mais limpo o código, tá? Deixa eu só remover isso aqui e não perguntar novamente. Eu vou fazer um for nesse cara, onde eu vou receber o ID, vou receber um score. Estou iterando, vou transformar esse cara numa tupla, né? Então vou chamar a função de zip, passo ali os meus IDs na posição 0 e vou passar também os meus scores na posição 0, já que ambos são tuplas, né? Então quero apenas o primeiro elemento de cada um. Só vou fazer aqui um if, então se meu ID não foi encontrado, né? Então se ele for -1, o que eu quero fazer é continuar a iteração para ele não quebrar aqui o meu append. E agora eu vou chamar o meu results, que eu vou criar aqui em cima. Então results vai ser um array também. E aí eu vou fazer um append de objeto. Eu vou passar aqui para ele um ID, só para ficar bonitinho, né, o formato. Então um ID, eu vou passar ali o score. Agora sim, eu vou converter para não ficar esse número horroroso, né? Então eu vou converter aqui num float, no caso. Vou passar aqui o nosso score. E vou também passar o metadata. Metadata para aquele elemento. Então eu vou passar aqui o self.metadata na posição ID. Então, se eu printar esse cara, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um print results. Porque fica mais legível a gente trabalhar dessa forma. Espera aí que eu acho que faltou um return aqui, né? Beleza. Ó, fica mais legível. O score, ele fica numa faixa mostrar o que a gente consegue representar. Então, em vez de ficar esse número horroroso aqui, ó, a gente consegue colocar o 0.998 e o nosso metadata que representa o nosso texto in natura ali. Leonardo Palles é um engenheiro de software. Nota que o meu prompt então foi quem é Leonardo Palles e foi um score razoavelmente alto, né? O que faz sentido porque o meu documento lá era Leonardo Palles é um engenheiro de software. Só reforçando também que quando a gente chama o search, por natureza, o faz usa a similaridade de cosseno, né? O algoritmo de similaridade de cosseno. Por isso que a gente não precisa passar nem implementar nada aqui do tipo. Se você quisesse usar, por exemplo, distância euclidiana, alguma coisa do tipo, aí você tem que modificar a função de search. Não vou entrar em detalhes, mas se você quiser também deixe no comentário que depois eu gravo um vídeo, pode ser até um Reels lá no Instagram explicando como faria, por exemplo, distância euclidiana aqui com search. Beleza, agora o que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui que eu acho que eu travei a minha câmera, voltou. Eu vou criar um outro doc aqui, então vai chamar doc1, doc2, aqui vai ser doc1, beleza, e doc1. O meu doc2 eu vou colocar uma frase bem nada a ver, por exemplo, maçã é uma fruta. Beleza, e agora eu vou adicionar esse meu maçã é uma fruta, então eu preciso transformar um embedding aqui, doc2. Vou passar esse cara aqui e vou passar o embedding 2. E agora eu preciso buscar, né? Ele vai me trazer provavelmente os dois, porque eu estou passando o top K3 e eu só tenho 2 documentos, então ele vai me trazer todos. Eu quero ver qual que é a similaridade entre a minha pergunta, quem é Leonardo Palles, com maçã é uma fruta. Vamos ver. Beleza, só deixa eu tirar esse print aqui para ficar menos estranho.
Na verdade não era esse print que eu queria tirar. Era esse print aqui. Olha que esquisito. Ele trouxe, como eu falei, né, os dois documentos e é claro que o primeiro texto, o Leonardo Palles é um engenheiro de software, ele fica em primeiro lugar, então significa que ele é mais relevante, obviamente. Mas ele trouxe aqui o batata, o maçã é uma fruta, como 0.984, que é um score relativamente alto, né? Bem alto. Foi por isso que eu falei muito no outro vídeo, porque a parte de análise desse score, entender o sentido desse score é muito importante. Você não pode só considerar que você vai tacar documentos ali para o seu banco vetorial, fazer um search por cosseno que ele vai retornar naturalmente o maçã é uma fruta como um score baixo. Você precisa entender os fundamentos, você precisa entender o que está acontecendo. Então, isso está acontecendo por alguns motivos. O primeiro e principal, porque eu tenho poucos elementos salvos nesse meu banco, e porque, por conta disso, a gente fez uma normalização também. Quando a gente normaliza, lembra que eu falei que a normalização L2, ela vai colocar todo mundo na mesma faixa amostral? Como eu só tenho dois elementos, na hora que ele vai fazer essa distribuição amostral, os dois vetores vão ficar bem próximos. Então, na hora que ele fizer as distâncias ali, né, de percosseno do meu prompt com esse meu maçã é uma fruta, ele vai estar bem próximo, por isso que ele está dando um score alto. Isso vai mudando a partir do momento que você vai ter um banco maior, né, com mais diverso também, então isso vai, essa discrepância, né, essa diferença ali entre o seu prompt com esses documentos nada relevantes, eles vão aumentando, mas isso influencia diretamente com o seu array de score. Por isso que muitas vezes a gente até fala geralmente quando você vai trabalhar com bancos muito grandes, você vai ver que, por exemplo, um documento similar, ele vai ter, por exemplo, 0.2. Pode acontecer. Ele vai ser muito similar, não é porque ele está como 0.2 que ele não vai trazer um texto nada a ver. Então, às vezes isso acontece por causa da normalização e porque vai ter uma base muito grande, muito distribuída. Então, você precisa analisar esses critérios na hora que você estiver como engenheiro de AI, né, AI Engineering, analisando os resultados do RAG. Cada cenário vai ser um cenário, né? Então você precisa entender qual que é a sua faixa de corte. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada na parte 1 do vídeo, que lá eu falo um pouquinho mais, só para não ficar muito repetitivo. Então é por isso que a gente teve um score tão alto, apesar de não ter nada a ver. E aí existe um outro hiperparâmetro que eu também já comentei, que é o rate. Então, geralmente a gente coloca um rate como uma nota de corte. Aqui eu colocaria um rate, por exemplo, de 0.99. A partir do meu estudo, né, eu vou fazer algumas interações, vou entendendo como funciona esse comportamento ali de distância. E vou entender que a minha nota de corte seria 0.99, por exemplo. Então, nesse caso, o maçã é uma fruta, não entraria como aceito no meu retorno de results aqui, tá? Mas eu não vou fazer essa implementação não só pra gente não alongar muito o vídeo e não chegar na principal parte. Então, beleza, galera. A gente já viu como funciona o faz. É claro que eu estou trazendo aqui numa visão bem simples. Criei aqui um fake embedding só pra gente entender que o faz não tem nada a ver ele com o embedding em si. O faz ele é um banco vetorial e pode servir para qualquer caso de uso que você tenha para busca vetorial, ali no caso. Agora a gente vai dar a sequência, então a gente vai criar um embedding. Aqui, como eu falei, eu vou usar o Text3 Small da OpenAI para fazer essa criação de embedding, mas existem vários modelos no mercado para fazer essa criação. Então, dá uma estudada aí, dá uma pesquisada em quais modelos existem, só para você ver quais são as diferenças, quais são as similaridades entre esses modelos, tá? Para qual cenário a gente utiliza cada um.